Olá, queridos e queridas, Oiê! como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje eu venho trazer uma conversa aqui de como a gente perceber as nossas questões inconscientes, né? Ou seja, aquilo que a gente aprendeu na infância, principalmente até os 7 anos, e a gente não tinha o consciente, né, para saber se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom ou ruim, e a gente acabou acreditando, né, e a gente carrega até hoje. E não só o que a gente pensa, né, as formas de pensar, mas também os nossos sentimentos em relação a isso e os nossos comportamentos. Porque não é só o pensamento, não é só o sentimento e não é só o comportamento. Nós somos esse todo e é esse todo que precisa ser transformado para que a gente transforme, né, o nosso jeito de agir, transforme a nossa realidade. Então, por exemplo, então como que eu posso perceber? Eu falo, mas eu não lembro, né, até os meus 7 anos, das coisas, então como que eu posso saber, né? A gente vai olhar para o nosso próprio comportamento e principalmente quando assim, porque assim, todos nós somos espelhamentos uns dos outros, né? Então, e as crianças são mais ainda, exatamente por elas serem puro inconsciente e elas estarem espelhando exatamente aquilo que nós estamos pensando, sentindo e da forma que estamos agindo. Então, se a gente vê, por exemplo, que os nossos filhos estão aí passando, vamos dizer, por situações que a gente acha de injustiça. Mas eu não acho certo deixar ele sozinho. Eu não acho certo que aconteceu isso com ele, tipo assim, ou então a criança que está culpando muito a outra, né? Ou está sendo muito culpada, julgada. Então é aí que a gente vai perceber os nossos padrões de pensamento, de sentimento, porque geralmente não está no consciente, né? Não, mas lógico que eu não vou querer que meu filho sofra situações de injustiça. Mas você fez isso com ele. E assim, você não tem no consciente, mas está no inconsciente. Ou seja, você está vibrando naquilo, você está emanando aquilo, você sente aquilo. Por quê? Porque a sua criança sentiu aquilo. Ela não tem, obviamente, ferramentas conscientes, né? Nem nós adultos temos muito, estamos criando agora. E nós estamos então agindo, projetando a nossa criança, né? Então, está acontecendo uma brincadeira e tal criança não está brincando, né? Então a gente projeta o nosso abandono, a gente projeta o nosso sentimento de injustiça nas outras crianças, falando que as outras crianças estão deixando aquela, né? Tipo, Ou o adulto, as outras crianças estão correndo. Aí o adulto fala, você gostaria que deixasse você de lado? E não é isso que está acontecendo, né? Você está projetando sobre as outras crianças e sobre os seus próprios filhos os seus sentimentos de injustiça, de rejeição, né? De abandono, que você não olhou para as suas feridas e está projetando, e conscientemente você fala, não, mas não é isso que está acontecendo. Não é. A brincadeira acontece naturalmente. As coisas acontecem naturalmente, do jeito que elas são. Não é outra criança
que tá deixando a outra de lado. A outra que acredita nisso, porque os pais acreditam nisso e estão colocando isso, muitas vezes, inclusive, conscientemente para a criança. E aquela criança que não está brincando, ela projeta aquilo que os pais sentem, né? Porque ela não tem o consciente para racionalizar aquilo. Ela vai projetar também o que o pai está sentindo, a mãe está sentindo, né? E muitas vezes os pais colocam isso verbalmente, né? Igual você falou agora. Mas tá deixando sozinha? Tá, né? Mas aí a outras crianças que estão brincando ficar achando assim. Mas eu não tô deixando a outra criança de lado. Ela não tá querendo brincar. Ou ela não tá acompanhando a brincadeira pela idade dela, né? Então, assim, são fatores ali reais que não são vistos. O que surge? A sua dor, as nossas dores inconscientes, né? Aquilo que você não olhou, você não reconheceu em si, você não sanou isso e você está projetando, não, estão deixando ela de lado. Não. E não é isso, né? Então, é o que ela própria falou, né? A Maria, a própria criança falou, tipo, ninguém vai fazer isso, né? De querer, por querer de propósito, como os adultos colocam e ainda vão julgar as outras crianças ou colocar, você gostaria que fizesse isso com você? A outra criança, ela só não tá querendo brincar. As outras crianças que estão brincando, elas sempre vão dar uma chamada uma vez para a criança, né? E a brincadeira sim, a brincadeira acontece, a brincadeira está acontecendo, a brincadeira você vai correr, você tá brincando de correr, de pular, então, pera um pouquinho amor, deixa eu terminar o raciocínio, então tipo assim, a brincadeira está acontecendo e porque uma outra criança ficou um pouco mais para trás, então já vem querer julgar as outras, tá deixando outra para trás, tipo, e a realidade não é essa, a realidade, tipo, a brincadeira está acontecendo, né? E aí, os pais vêm com as suas dores, ou então aquela própria criança que pega e começa a achar ruim, está, né, como ela sente e pensa da mesma forma que os pais, que não se curaram, né, não estão olhando para isso, então ela vai pegar e vai se achar mesmo a injustiçada, a que está sendo abandonada, deixada sozinha, a que ninguém quer brincar com ela. E essa não é a realidade, né? A realidade é as suas dores, a sua criança ferida, que não está sendo olhada, acolhida amorosamente, né? E aí está sendo projetada aí nos seus filhos, que estão tendo esses mesmos sentimentos, que estão tendo esses mesmos pensamentos, que estão tendo essa mesma forma de agir, né? Então, é a partir de nós adultos que as situações vão acontecer realmente e sem essas projeções, né? Ou então, outros tipos, tipo, uma criança que só culpa a outra. Então, por exemplo, uma criança nem pode relar na outra para tirar a outra de tal lugar, ou para falar, é aqui ou é ali, né? Como for a brincadeira. Espera um pouquinho. E o limite para a criança é físico. O falar pouco vai adiantar, principalmente até os 7 anos, né? Então a gente sempre, o limite é físico. E aí, com as suas crenças, né? Com as suas dores de agressão, de castigos, de apanhar, de manipulações. Então, com o que você passou, você vai lá e projeta sobre as outras crianças
e sobre o seu próprio filho que se relar em mim, eu grito, eu choro, eu culpo o outro, eu falo que o outro está me empurrando e não tem nada a ver com isso a situação. Fala. Então, um exemplo. Umas crianças estão brincando. É de uma brincadeira que, tipo, pega no chão, que não pode pegar no alto. Aí a outra criança pequena sobe no alto. Aí se a outra criança vai pegar ela só para descer, ela grita e chora. Exatamente. Por quê? Porque ou ela foi ensinada conscientemente pelos pais, né? Ou então, como ela está no campo emocional, né, dos pais, ela não tem o racional, ela não tem o consciente, ela já acha ruim, né? Então, tipo assim, tá um negócio assim, né, das crianças nem saberem brincar e nem brincarem. A brincadeira nem acontece devido a essa projeção muito grande, a projeção muito forte das nossas dores e das nossas crenças e do que a gente imagina. Não, pera um pouquinho, você já deu, agora nós vamos finalizar. Do que a gente imagina, ou seja, e do que a gente imagina mediante o que você passou, mediante a sua referência, não é o que está acontecendo ali na realidade, né? Porque a criança, ela não vai ali, uma criança não é maldosa, né? De ir lá e querer machucar, bater, né? Ela está, por exemplo, no caso que a Maria deu o exemplo, ela está tirando a outra para eu entender o lugar dela na brincadeira que ela está pegando no momento, né? Ou então, uma criança que puxa a outra para chegar primeiro, né? Porque ela corre um pouco menos que a outra. Essa criança, ela não está sendo maldosa, ela está querendo chegar primeiro, ela não tem ferramentas, né? E ela faz isso. Então daí o adulto traz as ferramentas coerentes. A gente não puxa outra criança para chegar primeiro, a gente treina a correr, a gente corre, a gente brinca, e é na brincadeira correndo é que você vai se treinando e você vai correndo cada vez mais rápido. Tipo, de patins. Uma criança já é mais treinada e a outra tem medo de velocidade ou não é tanto. Aí a outra criança que anda melhor mais rápido, porque anda bastante, né? E a outra criança que não anda tanto puxa a outra só para chegar primeiro. Então, isso não está numa índole maldosa, né? A criança está fazendo isso para chegar primeiro. Igual no outro exemplo, a criança está fazendo isso para falar, você está pegando, né? Então você não pode subir aqui. Ou então outra criança vai estragar o que outra criança está fazendo. E o que a outra criança vai fazer? Vai tirar essa outra criança. Então ela não está empurrando, né? Batendo de maldade, né? Ela está mediante ali a realidade, né, com poucas ferramentas, porque ela não tem, né, o intelecto para pensar nisso, e simplesmente, né, trazendo uma reação natural, né. Então a gente tem que olhar para as nossas feridas, a gente tem que olhar para os nossos padrões, e eles estão totalmente projetados no que a gente pensa, da forma que a gente sente e da forma que a gente age. E a forma que a gente pensa, que a gente age, está projetado no nosso comportamento. Que às vezes a gente até consegue manipular ou querer justificar ainda o que você acha, né? E justificar de novo. E ao invés de olhar para isso e mudar, né? E ver realmente, perceber que não é nada daquilo que, né, você está acreditando que está acontecendo, e sim é o que você acha, que você acredita, é as suas dores, né? Então hoje aí trazemos uma conversa para a gente olhar para isso, sempre o olhar para nós, né? Porque essas crianças também sempre estão demonstrando aquilo que a gente pensa, sente e faz.
Um grande abraço, um grande beijo no coração e até a próxima. Eu amo muito você.